No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora da diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remarias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar e cercaram a casa, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora a Elate os judeus, e os sírios vieram a Eilat e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco e encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue do seu sacrifício pacífico sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos, da noite o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício espirjarás nele. Porém um altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cinzas das bases de cima delas, tomou a pia e tirou o mar sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura que para o sábado edificaram na casa e a entrada real externa retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como o rei de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração contra ele, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano como de antes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala,
e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos 2 reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram o seu serviço, como o serviço de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, tornaram-se vãs, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição dos bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos e os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, e a Síria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cute, de Ava, de Amate, de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cute fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. E os heveus fizeram Nibás e Tartag, e os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Serfavaim. Também
temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, quais lhes faziam um ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com brado estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não o viram antes, fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam às suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles, até o dia de hoje. E sucedeu que no terceiro ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele retirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no quarto ano do ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez lavar a Ala e a Abor junto ao rio de Gozã e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o serviram, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou ao rei da Síria a Tartã e a Rabe-Saris e a Rabsaque de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias, e a Jerusalém subiram, vieram a Jerusalém e subindo, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sibna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei
o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subia eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Equias, e Sebna e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em Síriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, respondendo, dizendo, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor. A esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidas a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presente, saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Serfavaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse, assim
Direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer que de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim fareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura livrarás os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Aram e a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Serfavaim, Ena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, levando-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virtude, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, e a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos altos do Líbano, e cortai os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o pelejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos, eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano te comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá, o restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém
nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nimrod, seu deus, Adrameleque, e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte e a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrassem, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma disso, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos te procederem de ti, e ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efziba.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o servia. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenho cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que hei de fazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpe-o, vira-o para baixo, e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos feitos de Manassés e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Juzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotbá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seu pai, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias,
filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, o que o dei à mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disso, teus servos juntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Azias, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Hilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tequivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, que resgate as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu ao ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis
de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derramou as casas dos sodomitas, e também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam nas portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acais, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, esmiuçados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mesite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também um altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira ao Senhor, e lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, e os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei
que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demorou do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e a rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o, ele o matou em Megido. E seus servos num carro o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém faraó Neco o mandou prender a Ribla em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco constituiu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém a Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um segundo a sua avaliação exigiu a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Joaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do Egito, do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, e o rei de Babilônia tomou preso
no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado, e transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais, os seus poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros da guerra, e a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei, em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. E tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até o rejeitar de diante da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia.